Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Semana de Ciências de Dados na Prática. Hoje é o dia de encerramento. É um grande prazer ter vocês aqui. Hoje temos um evento muito especial com convidados incríveis. Vamos falar hoje sobre como seguir a carreira de ciência de dados. Tá? Então, temos convidados incríveis. Já já vamos apresentar esses convidados. O meu nome é Leonardo Machado, eu sou um dos sócios da Vai Academy e da Visagio também. E antes da gente começar aqui, já já vou chamar os nossos convidados. Temos aqui o Igor da Visagio, o Luciano da Claro, o Danilo do Itaú e a Patrícia da Ipiranga, que todos aí são excelentes profissionais, com muita experiência na área e vão contar um pouquinho para vocês sobre como é seguir essa carreira. Mas antes de começar, eu queria só brevemente aqui falar um pouquinho das novidades da Vai Academy. A gente vai lançar o curso agora, estamos lançando, aproveitando para lançar aqui em primeira mão as inscrições do nosso curso. Eu vou rapidamente apresentar como é que vai ser essa segunda edição do curso. Já estamos indo para a segunda turma. A primeira turma teve bastante sucesso. Eu vou mostrar para vocês qual que é a nossa proposta. Vou botar aqui um slide rapidamente na tela para vocês. Maravilha, pessoal. Falando um pouquinho sobre a Vai Academy. Então, basicamente, a gente nasceu com o intuito, com o desejo de realmente fazer uma contribuição relevante e ajudar na democratização do ensino de AI, tá, no nosso país. Tá? Então, a gente nasceu com essa vocação. Tá? E a gente acredita também que a gente tem um diferencial grande em termos de experiência, né, no tema de AI e também no aspecto de desenvolvimento de pessoas. Tá? Temos aí, então, conteúdos de excelência técnica que a gente traz no curso. Tá? Então, é um diferencial grande. Né? Na verdade, a Vai Academy começa esse ano, mas já são aí, na verdade, quase 20 anos de experiência trabalhando com AI e com Analytics, tá? Através da Visagio. Né? Então, a Vai Academy é uma empresa, é um spin-off do grupo Visagio. Aí a Visagio está há 20 anos no mercado, trabalhando com Advanced Analytics e AI. Tá? Então, foram dezenas de projetos, centenas de projetos, bilhões aí em ganhos gerados para os nossos parceiros, nossos clientes, tá? Em todos os setores da indústria. Né? E a Visagio também tem um expertise muito forte em desenvolvimento de pessoas. Então, como exemplo aí, há 4 anos consecutivos, a Visagio foi considerada a empresa que melhor desenvolve seus colaboradores. Né? E temos a Univisagio também há muitos anos, há mais de uma década. Né? Então, é um expertise forte, tanto em AI quanto em desenvolvimento de pessoas, e a gente entendíamos que tínhamos que contribuir para o mercado, contribuir para o nosso Brasil, tá? E criamos a Vai Academy com esse intuito. Tá? O nosso diferencial começa já pelo modelo que a gente coloca aqui para os nossos estudantes, né? Para as pessoas que vão se formar aqui. Então, é um modelo de sucesso compartilhado. Tá? Então, a gente tem um foco muito forte em empregabilidade. Então, o aluno ele só vai pagar pelo curso se ele realmente conseguir uma vaga na área de AI, Advanced Analytics, tá? Uma grande empresa. Né? Então, se ele não conseguir esse emprego, ele não precisa pagar pelo curso. Então, o primeiro diferencial aí. Tá? O segundo diferencial é que, quando ele pagar pelo curso, na verdade, ele está pagando a vaga do próximo aluno. Tá? Então, a primeira turma foi toda financiada já. Né? Então, os alunos que vão pagar da primeira turma já estão pagando, na verdade, pelo aluno, pelo próximo. Né? É o que a gente está chamando de corrente do bem. Esse é um conceito muito importante. Tá? Outro aspecto também é que a gente está trazendo grandes empresas patrocinando os alunos. Então, também dando força a esse conceito da corrente do bem. A empresa ou a Visagio patrocina o aluno e depois o aluno, quando faz o pagamento, na verdade, ele está pagando já pela vaga do próximo aluno. Tá? Além disso, a gente tem aí 2 diferenciais importantes, que é ter realmente os especialistas, né, que eu comentei, dos 20 anos de experiência. Esses caras estão envolvidos na construção e também ministrar esse curso para os alunos. Tá? Então, traz uma visão de mercado muito forte, com casos reais, casos práticos, né, em que a gente utiliza da nossa experiência, né, coloca, obviamente, né, dados ali que são especialmente preparados para o curso, mas são casos reais, aplicados aos diversos setores da economia aí. E, no final, ainda tem a criação de uma comunidade. Então, o aluno ele entra na comunidade, né, e passa ali, então, a ter um ambiente de troca de conhecimento, de networking, né, e na comunidade também fazem parte
as nossas empresas parceiras também que estão aí junto com a gente, tá? Como eu comentei, a primeira turma já está se formando agora, se forma no final desse mês. Foi um sucesso, tá? Então a gente está prevendo aí ter um altíssimo nível de empregabilidade, tá? Então o NPS, né, que é o indicador que a gente usa de satisfação, né, de promoção do nosso curso, está bastante alto, tá? Então a gente está muito feliz de estar lançando a segunda turma agora, tá? Então como é que é esse curso? Então, são 13 semanas, tá? A gente já vou explicar como é que é o processo seletivo, mas são 13 semanas, vai acontecer ali de meados de setembro a meados de dezembro, tá? É 100% remoto, 100% na plataforma, né? Então, você tem a plataforma de ensino mesmo e você também tem os notebooks, que são os cadernos de exercício, onde você faz as programações dos exercícios, tá? Tudo muito prático, então tem que ter muita programação também, né? E você tem uma sessão ao vivo, aos sábados, de 9 a meio-dia, em que você pega tudo aquilo que você aprendeu naquela semana e aplica num caso prático, né? Trazendo justamente o contato com aqueles especialistas e também com seus colegas, os alunos aqui, né? Então, os conteúdos e os quizzes vão acontecendo ao longo da semana, né? São frequência semanal, tá? A gente tem também uma interação grande ali, em que a gente forma times, né, grupos em que você tem ali alguns dos quizzes e alguns trabalhos são em times também, né, e você tem o projeto final de curso também, que é também em grupo, né, num time, você forma um time, né? No final, a gente dá o certificado de conclusão, tá? Como é que vai ser a seleção desse curso, tá? Então, a seleção, as inscrições vão agora até dia 8 de agosto, tá? A gente vai ter 5 etapas eliminatórias. Então, começando hoje, né? E aqui sendo comunicado com exclusividade para aqueles que se inscreveram na semana de ciência de dados, né? Então, começam as inscrições, vão até dia 8. E aí, uma novidade: a gente vai ter agora um curso de imersão. Então, o curso de 3 semanas, de 9 de agosto a 29 de agosto, tá? Em que a gente vai, de forma gratuita, né, para todos aqueles que se inscreverem, passar os conceitos fundamentais. Tá? Então, com introdução à ciência de dados e ao Python, né, as bibliotecas NumPy e Pandas, e também uma base de estatística para que você possa ter já uma aceleração depois do módulo seguinte. Né? Um diferencial do nosso curso é ter uma trilha de soft skills. Né? Então, quando você vem aprender ciência de dados na VA Academy, não é só machine learning, machine learning, machine learning. Você vai aprender storytelling, você vai aprender métodos ágeis, né? E no módulo aqui inicial, a gente colocou gestão de tempo e produtividade, que foi um conteúdo muito elogiado na primeira turma, tá? E, afinal das contas, vai ajudar você também a ter né, organizar e conseguir realizar o curso de forma bem organizada. Então, o curso de imersão, só reforçando então, é gratuito. Quem se inscreveu, quem fizer a inscrição vai ter acesso a esse curso. Tá? Quem concluir vai receber o certificado de conclusão e ele é parte do processo seletivo. Tá? Então, a gente quer realmente testar aqui, né, a compreensão desses conceitos fundamentais para que você possa seguir para a próxima fase, que é do teste de lógica, tá? Que vai acontecer de 30 de agosto a 5 de setembro. E depois a gente vai ter um teste de perfil, que é um teste mais de perfil psicográfico ali da pessoa, tá? De 6 de setembro a 12 de setembro, tá? E, por fim, a entrevista. É um processo bastante rigoroso, tá? Então, no fundo aqui, a gente fez uma seleção de pessoas muito forte, tá? Isso contribui muito aí para que, no final, a turma tenha uma atratividade muito grande. As empresas querem conhecer essa turma. Tá? Então, essa faz parte do nosso modelo aqui com esse curso. Tá? Como é que é a nossa jornada do curso agora? O curso em si. Então, a gente tem alguns módulos aqui. Então, começa um módulo de introdução. Né? Então, são exemplos aqui. Introdução à aprendizagem de máquina. Aí, como eu comentei, você tem ali os soft skills. Então, você começa com método de solução de problemas. Né? Depois, você vai para a parte ali do data engineering. Né? Então, você vai o data wrangling. Então, transformando os dados brutos em dados realmente que você pode utilizar. Então, desde aquisição, preparação, análise exploratória. Tá? Aí começa a parte de machine learning, né, com os modelos preditivos ali, então, engenharia feature engineering, engenharia de variáveis, modelos de classificação. Machine Learning 2, onde você tem ali os modelos de regressão, modelos de séries temporais. Na parte de soft skills tem o storytelling, né, construção de apresentações executivas ali, para que você possa vender suas ideias e realmente implementar alguma coisa depois que você estiver trabalhando.
Tá? Machine Learning 3, onde a gente tem ali aprendizados não supervisionados, e aí a gente conclui o curso, tá, com o projeto final e a emissão do certificado. Né? Nesse módulo também a gente tem outros conceitos como transformação digital, métodos ágeis, técnicas de projetos, gestão da mudança, e também a gente ajuda na construção do CV das entrevistas. Só para pincelar aqui como é que é, né, durante, né, conforme o curso vai acontecendo, como é que se dá a jornada. A gente botou uma semana de exemplo aqui. Então, assim, a semana começa na segunda-feira com liberação de conteúdos no portal. Em geral, são os conteúdos hard skills, seja aquela parte de cima, a trilha de cima. Terça e quinta você tem tempo livre para fazer suas coisas, faculdade, se você estiver ainda estudando ou estudar. Né? Na quinta-feira, a gente libera conteúdo no portal, na trilha de soft skills. E sábado a gente tem um encontro. Então, essa é a dinâmica, que é uma dinâmica que se acaba tendo aí bastante tempo para estudar. Tá? Agora, a gente estima que a carga de trabalho semanal está na casa das 10 horas semanais. Tá? Então, é importante isso como referência para vocês. Tá? Legal. Então, conto com vocês aí para se inscreverem. Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui também no chat, tá? Que a gente pode responder essas dúvidas no final. E vai ser um prazer ter vocês. Aproveitem realmente para entrar na carreira aí de AI, Advanced Analytics, entrar de forma acelerada, tá bom? Muito bom, gente. Muito obrigado aí pelo tempo, vocês me ouvirem aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Igor, que vai apresentar os nossos queridos convidados. Igor, é com você. Obrigado, Léo. Muito legal a sua apresentação sobre a nova turma aqui da Vai Academy. Boa noite a todos. Tá? Muito obrigado por estarem participando aqui do nosso último dia, né? Infelizmente, hoje é o nosso último dia aqui da semana de ciência de dados. E a gente vai falar hoje sobre um tema que eu acho que é de interesse de muita gente, né? Caminhos de carreira em ciência de dados. Pode passar um slide. Então, bem, a gente teve uma semana, acho que repleta aqui de apresentações, né, e conteúdos exclusivos. Hoje a gente vai aprofundar aqui no nosso último encontro, falando de caminhos de carreira. Pode passar. Então, hoje a gente organizou da seguinte forma: a gente vai ter uma breve introdução, apresentação dos participantes. Em seguida, a gente vai passar por algumas perguntas que nós pré-selecionamos para abordar e evoluir esse assunto aqui com vocês. E no final, a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizerem. Então, vocês podem utilizar aqui o QR Code e o Slido para colocarem as perguntas. No final, a gente vai explorar algumas dessas perguntas aqui com vocês. Tá bom? Então, quem tiver interesse pode escanear. Tudo bem. Gente, hoje nós temos aqui para discutir esse assunto, tá? 3 pessoas, tá, de peso, que são grandes especialistas e têm muita experiência no assunto. Tá? Então, a Patrícia, tá? Que é da Ipiranga, especialista em Data Science e professora da FIA, no MBA de Analytics. O Luciano, que é Head de Analytics da Claro. E o Danilo, que é gerente de ciência de dados no Itaú. Patrícia, eu vou passar a bola para você se apresentar aqui, contar um pouquinho aqui da sua trajetória aqui com ciência de dados. Joia. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, pessoal da Viságio. Eu vou começar de trás para frente, então, a minha trajetória aqui. Então, hoje, como o Igor comentou, eu estou trabalhando como especialista de Data Science na Ipiranga. Na verdade, lá eu atuo como líder técnica, né, do pessoal de Data Science, e também trabalho como professora dando aula no curso de Analytics, tanto pós-graduação e MBA dentro da FIA. De formação, eu comecei fazendo estatística lá na graduação, depois fiz um mestrado também na área, sempre gostei bastante de trabalhar com dados, e aí trabalhei desde formada, eu sempre trabalhei com dados, né? Então modelagem de dados, quando ciência de dados nem tinha esse nome ainda, e passei por uma série de empresas, então passei por bancos, telecom, passei por indústria também, de cosmético, e agora eu estou dentro da Ipiranga num desafio aí de entender o mercado de combustíveis e como é que dados consegue ajudar nos desafios da área, né? Então, no geral, acho que é isso.
Depois acho que dá para a gente explorar um pouquinho mais, né, a respeito da atuação, mas acho que no geral é isso. Legal, muito obrigado, Patrícia. Danilo, você quer contar um pouquinho para a gente aí sobre a sua trajetória? Claro, boa noite, pessoal, tudo bem? Todo mundo passando frio aí? Eu estou já aqui há 10 anos no Itaú Unibanco, né? Já passei por várias áreas também, mas nos últimos anos aqui eu estou mais à frente aqui, de fato, da uma gerência, né, que cuida aqui da parte de ciência de dados, muito aplicado aqui à otimização e à resolução de problemas junto a algumas áreas de negócios de cartões, né? Então, eu lidero aqui um time técnico, né, de cientistas de dados, né, muito voltado aqui para essas aplicações, tá, de resultado para o negócio, tá bom? Já passei por áreas aqui dentro do Itaú, né, em crédito, em cartões de crédito, né, em políticas e produto, e nos últimos 3 a 4 anos, estou mais aqui à frente da parte de ciência de dados, tá bom? Comecei a minha carreira também aqui, né, em outras empresas que não tinha ainda esse conceito de data science, era muito os modelos mais tradicionais, né, as regressões, as logísticas, né, e isso foi evoluindo. Então, meu primeiro contato aqui com dados, de fato, foi com banco de dados estruturados, né, e desde então venho seguindo essa carreira, inclusive aqui dentro do banco, tá? Sou formado em matemática pura, né, com MBA em Banking, mas desde sempre aqui muito apaixonado por dados, né, gosto muito de estudar, e eu acho que é um perfil muito comum aqui das pessoas que estão ligados, né, a esse meio de dados, né, paixão aqui por se inovar e por aprender coisas novas, tá bom? Então, eu acho que, resumido, é um pouco dessa minha trajetória, pessoal. Muito obrigado. Legal, obrigado, Danilo. Luciano, conta um pouco para a gente aí sobre você. Tudo bom, Igor? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Patrícia, Danilo? Todos vocês aí que estão acompanhando a gente. Primeiro, estou super feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, de poder participar do evento. Eu acho muito legal estar nesse tipo de conversa direta, assim, com o pessoal que está começando a entrar nesse mundo aqui. E eu sempre... eu já tenho uma certa idade, né? Então eu sempre penso assim, pô, se eu tivesse lá atrás, né, começado um pouco antes nesse mundo aqui, talvez eu teria me achado, que eu demorei um tempo até descobrir que não existia ciência de dados quando eu comecei minha carreira e nem nada parecido com isso, né? Acho que como a Patrícia comentou, muitos de nós começaram ciência de dados antes de existir ciência de dados, né? E que foi muito legal, né? Então, uma tremenda experiência também. Eu sou diretor de Advanced Analytics na Claro. Tive a felicidade de estar numa empresa que tem na sua origem o uso do dado. Assim, as empresas de telecom têm muito acesso a dado, têm muita capacidade de coletar e processar dado pela natureza do serviço, né? Isso facilita muito a vida quando a gente quer implementar alguma disciplina ligada ao dado. E aí, eu estou falando aqui, eu vou sempre direcionar, né, a coisa do dado, mas aí a gente está falando de todas as disciplinas que envolvem a ciência de dados, machine learning, inteligência artificial ou qualquer outro nome que a gente queira dar, com as suas nuances, que são bem discutíveis e depende aí do autor, puxa para um lado ou para o outro. Então, eu tive a felicidade de estar nessa empresa, que estou há 14 anos na Claro, e pude ajudar a construir o que hoje é a área de dados e analytics da Claro, e sou head da frente de Advanced Analytics, uma estrutura bastante grande, com bastante responsabilidade, com frentes em todas as áreas do negócio, desde engenharia, desde marketing, vendas, RH, logística, enfim, a gente tem atuação cross em toda a organização, e com times bastante especialistas, times super especialistas de cientistas de dados, focados em machine learning, times focados em análise de dados mais voltados para o negócio, times mais focados em plataformas de AI. Então, tem um grupo trabalhando no meu time bastante grande e com bastante especialidade em todas essas disciplinas. Comecei minha carreira lá atrás, sou engenheiro de formação,
e fiz aí vários cursos, várias pós-graduações, MBA, essas coisas todas aí, não paro de estudar nunca, adoro estudar, como o Danilo falou, acho que assim, para estar nesse mundo, precisa ter essa predisposição, porque a gente aprende todo dia uma coisa nova, uma abordagem diferente, uma ideia nova, então eu assim, me divirto, até hoje continuo, se forem buscar no meu LinkedIn, vão ver ainda lá curso em aberto, eu ainda continuo, depois de 15 anos de carreira aqui, já com cargo executivo, continuo fazendo lá curso acadêmico ainda, porque me diverte esse negócio e eu acho que é necessário. Então, basicamente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero poder ajudar e ajudar vocês a entender um pouquinho do que é esse mundo na vida real. Eu acho que nesses 15 anos deu para aprender alguma coisa que eu posso tentar dividir com vocês aqui hoje. Então, espero ser útil nessa noite aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado mesmo. E contando um pouco de mim, né? Então, eu sou o Igor, sou sócio da Visagio, eu sou um dos líderes do VLabs, que é a nossa unidade de inteligência artificial e Advanced Analytics, né, do grupo. E, bem, eu sou formado em computação. Engraçado, o Luciano, você falar, né? A gente é da época de que não existia ainda ciência de dados, né? Na época era pesquisa operacional e métodos estocásticos. Era isso que era aí o precursor do que hoje, né, a gente chama de Advanced Analytics, ciência de dados, por aí vai. Então, eu sou formado em computação. Durante o curso eu tive contato, muita coisa de otimização, fui, né, me apaixonando pelo assunto, fiz um mestrado na UFRJ e, enfim, comecei minha carreira na Visagio, né? A Visagio sempre teve muito forte nos projetos que a gente fazia, é uma pegada muito quantitativa, então eu tive a oportunidade de fazer muito projeto de otimização de malha logística, otimização de estoque, né, muita coisa, e isso foi ganhando, né? Então, isso foi ganhando realmente muita tração nos últimos anos, né? E isso se tornou, assim, uma das principais práticas da empresa, e aí, acho que naturalmente, pelo meu interesse, envolvimento, né, a gente acabou construindo o VLabs e eu estou aqui muito participante. É isso, então, que eu queria compartilhar um pouco da minha apresentação aqui. Tudo bem, gente, vamos passar, então, para as perguntas aqui. Como eu falei, a gente selecionou algumas perguntas para explorar aqui com vocês. A primeira pergunta, e aqui eu queria direcionar inicialmente para a Patrícia começar a responder, e aí a gente vai complementando, Patrícia, você acha que existe algum curso de graduação específico para a pessoa seguir na carreira de ciência de dados? Como é que você enxerga isso? Tá, eu ia responder sim e não, mas na verdade, assim, o que eu acho? Um curso específico que te intitula, né, cientista de dados, não conheço, né? O que existe, acho que é um perfil de pessoas que têm aptidão e que têm vocação para ser cientista de dados. Então, acho que eu iria nessa linha, não um curso específico, mas um perfil de pessoas. Então, assim, falando até um pouquinho da minha trajetória, assim, né, das pessoas com quem eu trabalhei, eu trabalhei com pessoas das áreas mais diversas, assim, então, desde a época que ciências de dados não tinha esse nome, né, então, tinham desde pessoas formadas, assim, como eu em estatística, tinham os matemáticos também, os físicos, no geral, pessoas de exatas, né, os engenheiros, enfim. São pessoas que, no geral, o que eu entendo, né, são as pessoas que gostam de resolver problemas, né, então, baseado em números, como é que a gente consegue chegar e resolver uma questão de negócio, né, e alavancar o negócio como um todo. Então, acho que é bem nessa linha de perfil, e aí, então, a pessoa tem que ter um mínimo de gosto, né, de interesse em trabalhar com dados, entender um pouquinho de computação, né, de linguagem, de programação. Acho que também tem que ter um pouco, né, de entendimento de técnicas estatísticas, pelo menos assim, tem uma base mesmo que pequena, né, então acho que é muito nessa linha. E aí, depois que eu comecei a trabalhar na FIA, né, então conhecendo profissionais de mercado que querem se tornar cientistas, então hoje, por exemplo, os cursos que eu dou lá dentro ajudam a também formar cientistas de dados, né, então
Lá eu já tive acesso, por exemplo, a pessoas que já têm um perfil mais de negócio, então são pessoas que atuam muito no negócio, mas que querem entender um pouquinho mais, seja para conseguir conversar melhor com o cientista, ou seja para realmente mudar mesmo, fazer uma transição de carreira. E aí ali, por exemplo, eu encontro não só pessoas de exatas, né? Então tem pessoas, por exemplo, de psicologia, de publicidade, administração, que também se interessam, né? E querem estudar um pouquinho de modelagem, de técnicas estatísticas, enfim, e tendem a querer se aprofundar um pouco mais na parte técnica. Então, assim, tem um curso específico? Acho que não, mas tem esse perfil, né, de pessoas que gostam de dados, querem resolver problemas e que buscam, né, entender um pouquinho de negócio também. E aí, entendendo um pouco de parte computacional, porque a gente precisa disso para trabalhar com o volume de dados que é gigantesco. Então, acho que essa seria a minha resposta, assim, para essa questão. Bem legal. Alguém mais, Danilo, Luciano? Algum de vocês quer complementar com algum ponto? Não, eu concordo aqui com o que a Patrícia comentou, né? Eu acho que até ultimamente saíram alguns cursos de graduação aqui, já existe lá fora, mas recentemente saíram alguns cursos de graduação, mas alguns anos atrás é exatamente esse perfil, né? Não existia, né? E agora, se existe, é muito recente, né? É muito um perfil de pessoas, né, autodidatas, que gostavam de computação, de estatística, matemática, né, de lógica, de desafios, né, pessoas que buscavam aqui treinamentos, né, em plataformas online, que eram o perfil target das pessoas que a gente tinha, né? Então, de fato, era esse perfil, né? Precisa ter uma graduação específica? Eu concordo que não precisa, né? No geral, são pessoas muito ligadas às áreas de exatas, computação. Eu acho que tem uma similaridade aqui, né? Tem uma proximidade maior com esses assuntos que a gente comentou, né? Mas tem pessoas aqui, né, de várias áreas, né? Administração, física, né? Até áreas de biológicas e humanas aqui, né? De pessoas que fazem essa transição de carreira, né? Porque de fato gostam do assunto, né? Eu acho que isso é o mais importante. E eu só adicionaria perfeito o posicionamento tanto da Patrícia quanto do Danilo, eu assino embaixo. No meu time, ele é bem variado, assim, as formações, e se complementam muito bem. Em algumas posições, é comum se ter algumas formações de base mais específicas. Em algumas posições, alguns estatísticos vão bem, outros vão bem, caras de exatas conseguem se adaptar melhor quando são coisas muito científicas, muito técnicas. Mas eu acho que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Tem nuances aqui no dia a dia das funções do que se chama cientista de dados, né? Porque no mercado tem um grande, assim, cientista de dados, né? Aí tem gente que defende o unicórnio, né? O cientista de dados é o cara que conhece tudo de... Enfim, depois a gente vai falar um pouquinho disso, eu acho. Mas na prática tem nuances, assim. Então eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem muito autor dizendo que no futuro todo mundo precisa entender alguma coisa de ciência de dados, porque, enfim, aí quem tiver interesse em conhecer um pouco desses autores que falam bastante de futurologia ou de dados, vão ler algumas coisas desse tipo, porque não tem profissão que não conheça ciência de dados no futuro, é meio que o inverso, assim, né? Mas eu acho que tem lugar para todo mundo, e acho que existe sim alguns perfis, concordando também com a Patrícia, que vão se dar muito bem, principalmente quando a gente for pegar o cientista de dados puro, o cara do machine learning puro, assim, alguns perfis se dão muito bem, outros não se dão tão bem. Mas aí tem nuances das atividades também, né? Então, das funções, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo. Legal, muito bom. Não, eu concordo totalmente com vocês. Assim, até pensando, as pessoas que eu conheço hoje que trabalham com ciência de dados, ou até as pessoas que vêm, né, já a gente entrevista, a gente conversa, são pessoas que, na verdade, fizeram um curso de mais ligado a exatas, alguma engenharia, matemática, né, e acabaram tendo contato, às vezes nem procurando, né, mas numa matéria de programação, numa matéria de estatística, numa matéria de pesquisa operacional, começaram a descobrir que tinha um mundo ali e que era muita coisa e que era legal, e aí começaram a estudar, né? Começaram a estudar, começaram a se aprofundar, e aí descobriram que, poxa, realmente as empresas, né, existe uma busca por esse perfil, existe uma carreira dentro das empresas por esse perfil, infelizmente, né, não se tem um curso de graduação para isso, mas existe um perfil, e aí as pessoas acabam trilhando por esse caminho, né? Então,
é muito isso também que eu vejo sobre esse tópico. Tá ótimo, excelente. Vamos avançar então para a próxima pergunta. Próxima pergunta aqui, Luciano, queria pedir para você puxar como é que você vê hoje o dia a dia de alguém que trabalha com ciência de dados? E quais que são os desafios aí do dia a dia? Boa. Vamos lá. Essa coisa, assim, acho que eu tentar dar uma resposta muito direta e falar o dia a dia é exatamente assim, eu vou estar provavelmente generalizando ou até simplificando demais a pergunta, porque vai depender muito da organização da empresa. Cada empresa tem um jeito diferente de trabalhar com ciência de dados e de trabalhar com o cientista de dados, ou com as funções do cientista de dados. Como eu estava comentando agora há pouco, né? A gente vê de tudo assim no mercado, né? As pessoas contratam cientistas de dados às vezes para não necessariamente fazer a ciência de dados pura, mas fazer uma coisa mais próxima do negócio. Em outras empresas não, é ciência de dados pura mesmo. Então vai depender um pouco da organização da empresa, como que ela entende a função aqui do cientista de dados. Isso pode mudar um pouco a rotina. Mas uma coisa que tem virado, eu acho que tem duas coisas que eu posso dizer que elas têm virado um mainstream, elas têm virado uma constante maior na rotina. Tem um movimento acontecendo em paralelo, que é a adoção de metodologias ágeis de trabalho. Isso tem virado uma constante. É muito comum a gente ver as empresas que adotam as disciplinas de dados, elas também adotarem as disciplinas de ágil. Eu até depois vou perguntar aqui para a Patrícia e para o Danilo se isso é uma verdade, na Ipiranga e no Itaú, mas na Claro é uma verdade. A gente trabalha muito com rotinas ágeis e isso faz com que o dia a dia do cientista de dados ele tenha mais ou menos um padrão de rotinas ágeis, que é uma rotina que tem muita interação multidisciplinar. Então isso costuma acontecer muito, isso tira muito o cientista de dados daquela posição puramente técnica e descolada do mundo real, né? Eu que estou nessa área, eu posso falar assim, às vezes a gente tem uma tendência de descolar um pouquinho do mundo real e ficar muito técnico, né? E essas rotinas ágeis, elas ajudam a essa interação. Então, a coisa da multidisciplinaridade, das rotinas frequentes de reuniões, encontros, de conversa, isso tem sido muito parte do dia a dia dos cientistas de dados em muitas organizações. Na Claro, 100%. Tá? Na Claro, 100%. De novo, né, é arriscado eu dar uma resposta aqui, generalizar e até não ser muito verdadeiro, porque é difícil de dar uma resposta que valha para todas as organizações, mas isso eu tenho visto muito, assim, muito. O ágil, a transformação ágil junto com a transformação de dados. E o segundo ponto, que para quem está muito longe desse mundo, na rotina se trabalha muito com algoritmo, com matemática, com número, com dado. Assim, a Patrícia comentou no início, né, que precisa ter uma predisposição e uma aptidão para isso, e de fato precisa ter, porque vai precisar ter uma noção e vai precisar usar no dia a dia algoritmo, vai precisar saber codificar, vai ter que programar em N linguagens, em N ferramentas. Isso é parte da rotina. Conhecer matemática, conhecer estatística, ter esse senso crítico da matemática e da estatística para usar no dia a dia também é parte da rotina. Então, esses dois pontos, eu acho que eles têm virado quase que, no que eu tenho visto, uma unanimidade de, na rotina, sempre ter essa coisa do ágil, da interação com o negócio, cada vez mais ela acontecendo, e a coisa de usar muita ferramenta, muito algoritmo, que é baseado em técnicas estatísticas e matemáticas, também é uma coisa que vai estar no dia a dia. Então, tem que estar preparado para essas duas coisas cada vez mais. E talvez o principal desafio, respondendo o segundo tópico aqui, o principal desafio para mim é juntar essas duas coisas. Assim, um excelente algoritmo que não tem aplicação no negócio é um péssimo algoritmo. Uma excelente solução de dados
que não tem como ser levada para a vida real, que não tem como ser implementada na prática, é uma péssima solução de dados. Assim como uma solução muito simples, baseada em dados, que tem uma capacidade de mudar o negócio, de gerar valor para o negócio, é uma excelente solução de dados. A complexidade, a dificuldade, o desafio, muitas vezes, ele não está... E aí eu vou dizer uma coisa assim que, para quem é desse mundo aqui, é quase um tiro no pé, né? Mas a complexidade, muitas vezes, ela não está na parte técnica da coisa, mas sim como eu levo a parte técnica para o negócio. A partir do momento que eu consigo gerar valor com uma coisa técnica, essa coisa técnica ela passa a ter um valor tremendo. Ela sozinha não é nada. Assim, a ciência de dados pura, por si só, na academia tem um tremendo valor. Na vida real, no mundo dos negócios, se ela não gera valor para o negócio ou para o cliente, ela é uma boa história para se contar. Então, o grande desafio, que não é fácil fazer isso, é fazer essa cola da parte técnica, que eu falei do algoritmo, da matemática, da estatística, e levar para a coisa do multidisciplinar, que é colar isso no negócio, fazer com que dê resultado e gere valor. Para mim, assim, esse é o grande desafio. E quando a gente consegue superar esse desafio, a tendência é a ter assim, uma jornada muito mais positiva dali para frente, com muito mais facilidade de construção em cima de tudo que se faz. Então, respondendo, tentando não criar uma regra generalista, mas tentando trazer o que eu vejo como grandes tendências, seria essa a minha resposta. Concordo, Luciano. Inclusive, né, na parte dos desafios que você falou, tem um desafio muito grande, né? É porque, normalmente, quando você está trabalhando com ciência de dados, vai implicar em alguma mudança ou vai implicar em alguma decisão, né? E aí, o desafio grande que a gente tem é como é que você vai convencer a liderança, ao tomador de decisão, como é que você vai convencer ele de que o modelo faz sentido, né? De que aquela decisão ela é uma decisão boa, que não tem o risco, porque aí as pessoas começam a querer entrar mais, não, mas me explica aí como é que o modelo toma decisão, eu preciso entender aqui o que está sendo considerado, e se esse trabalho não for muito bem feito, a excelente solução ela morre, né? Ela morre. Então, acho que esse é um grande desafio e que, de novo, eu acho que puxa muito uma necessidade de perfis e skills multidisciplinares aqui para conseguir não só desenvolver o técnico, mas conseguir depois fazer a mudança, a comunicação. E deixa eu só fazer mais um comentário rápido. Eu vi o Léo comentando lá, né, que tem storytelling no meio do curso aqui. Cara, assim, quem tá de fora fala, puta, que storytelling, né, cara? Assim, eu quero estudar machine learning. Cara, eu vou dizer, há muito tempo atrás eu comecei a contratar curso de storytelling para o meu time lá na Claro, porque isso faz toda a diferença. E aí o Igor tá comentando um negócio que, assim, muda drasticamente o resultado final, que é conseguir explicar do que se trata. Bom, enfim, quem está nesse mundo aqui tem esse desafio, né? Explicar para a mãe o que faz. Cara, minha mãe não tem ideia do que eu faço, eu tento explicar de todo jeito. E para mim o grande desafio é esse. O dia que eu consigo explicar para minha mãe alguma coisa que eu estou fazendo, cara, vai dar certo. Vai dar certo, porque eu consegui colar a ciência de dados no mundo real. Então, só reforçando que eu acho super importante esse tipo de abordagem. Mas eu acho que vale até a Patrícia e o Danilo comentar se o que eu falei está muito fora da realidade deles, tá? Esses pontos de rotina aqui, pelo menos o que eu tenho visto é isso. Deixa eu comentar. Eu assim, faço das suas as minhas palavras, é exatamente isso, assim. Até começando, vou de trás para frente de novo, começando por desafios, é exatamente o que você falou, porque nós, né, eu vou me incluir aqui nesse grupo, nós que somos mais técnicos, a gente tem um certo apego, né, a gente passou uma dificuldade ali para aprender, né, toda essa bagagem técnica, então, de repente, a gente querer aplicar tudo isso e não poder, sabendo, né, que tem muito além ali que a gente pode trazer como solução, e às vezes tem esse choque, né, porque a gente percebe que às vezes não é o mais complexo que vai resolver uma questão e que vai trazer um ganho, né, então, como é que a gente faz essa ponte, né, como é que a gente
decodifica, né, tudo que a gente está fazendo numa linguagem que pessoas, vamos dizer, entre aspas, comuns, né, as pessoas do negócio conseguem entender o técnico todo que a gente colocou ali. Então, acho que esse é o grande desafio, é onde a gente mais acaba sofrendo, né, porque tem essa parte de desapegar um pouco da complexidade que a gente aprende, que a gente gosta e tem aptidão, assim, né, tem um apreço, para conseguir realmente fazer essa conexão, né? Um cientista, no final das contas, ele é uma pessoa que vai juntar tanto características de negócio quanto características técnicas, não pode estar mais tendendo para um lado que para o outro, porque senão acaba não trazendo resultado, né? Então, concordo totalmente. E em relação a dia a dia, eu acho que é como você falou mesmo, está muito associado hoje em dia, né, essa metodologia, as metodologias mais ágeis, até na Ipiranga é uma realidade, a gente vive bastante isso, e eu acho que é muito benéfico, até para superar essa questão do desafio. Então, ter um contato diário, próximo do negócio, ajuda bastante a gente conseguir criar soluções em conjunto que consigam trazer um diferencial. Então, realmente está bem associado. Não que não existam sempre, não estou falando só de Ipiranga, mas assim, ao longo da carreira, não que não existam sempre pessoas que têm realmente uma tendência a ficar muito mais no técnico e que daí acabam, às vezes, descolando dessa rotina mais de interação com o negócio, acabam sendo as pessoas que ficam lá mais gurus, né, tentando trabalhar realmente soluções mais avançadas, mais técnicas. Então, acho que acaba tendo espaço para todos, assim, mas acho que o sucesso mesmo ele está nas pessoas que conseguem fazer conexão, né, do técnico com a vida prática, né, o resultado real ali, que acaba financiando, né, o crescimento da empresa, a contratação de novos cientistas. Então, acho que é bem importante isso. Eu vou dar meu depoimento aqui também, mas eu concordo 100% com o que vocês falaram. É até incrível, assim, parece que estamos na mesma empresa, né? Os problemas são os mesmos, os desafios são os mesmos, né? E acho que as oportunidades também, né? Aqui a gente está tem vários formatos de atuação, né? A gente tem várias áreas aqui que de fato já estão em formato mais ágil, né? Onde a gente tem ali os cientistas trabalhando ali muito próximo do negócio, né? E vejo isso como um ganho muito importante aqui para os cientistas, né? De estarem mais envolvidos com o que de fato é aplicável, com o que de fato é relevante, né? E isso acho que trouxe um dinamismo muito grande aqui para essas áreas, tanto do ponto de vista, né, do cientista que está lá, porque ele acaba conhecendo de fato o negócio e conseguindo enxergar oportunidades, né, que às vezes os times de negócios, por estarem um pouco mais longe aqui, né, do técnico, né, das ferramentas, das oportunidades aqui que o cientista conhece, né, consegue vislumbrar oportunidades que às vezes a área de negócio não consegue, né. E, por outro lado, né, o time de negócio consegue trazer aqui, né, talvez necessidades mais pragmáticas, de curto prazo, que de fato impactem o cliente, né, acima, às vezes, de qualquer técnica, né. A gente diz muito aqui, né, que a gente precisa amar o desafio, o problema, né, e muito menos a solução e a técnica, né. E eu acho que a gente acaba tendo uma balança muito boa nesses métodos de atuação mais ágil, né. Mas aqui a gente é muito diverso, a gente tem diversas áreas, né? A gente tem áreas aqui em formatos mais tradicionais, né, mais centralizados, onde a gente recebe projetos, pedidos, né, cases, e tem toda uma esteira mais tradicional de atuação, né? E eu diria que eu acho que esse formato está tendendo a morrer, né? É muito complicado você tentar dar uma solução, né? Normalmente que é um desafio super importante de negócio, né? Que necessita aí talvez de um especialista, uma técnica a mais, né? Conseguir em curto espaço de tempo entender todo esse desafio, né? De forma assertiva e conseguir resolver esse problema sem de fato estar imerso no problema, né? Então, no geral, acho que um grande desafio que a gente tem aqui, né, quando a gente tem essas formas mais tradicionais de atuação por projeto, é conseguir entender bem qual é a necessidade do negócio e como a gente vai conseguir, de fato, né, implementar e resolver esses problemas com ciência de dados, ou até mesmo sem ciência de dados, né? Às vezes até o próprio dado em si é tão relevante que às vezes resolve o problema, como vocês comentaram, né? Acho que um outro ponto que eu traria aqui, né, sobre desafios, né, acho que para quem nunca trabalhou aqui numa área de ciência de dados, né, com uma aplicação real, né, na prática, e está acostumado aí com os desafios de Kaggle, né, do Colab, eu acho que dados, né, aqui é sempre um desafio, talvez até pelo volume de dados que a gente tem, né? Então, interpretar bem o dado, conhecer como ele é, sempre vai ter ruídos, né? Na vida real, sempre o dado tem alguma coisa por trás ali que a gente precisa tratar ou entender um pouco melhor.
Então, acho que esse é um grande desafio que as pessoas que não trabalharam de fato com algum projeto na vida real acabam se deparando quando vêm aqui no mundo real, né? E eu acho que isso deve acontecer em todas as empresas em maior ou menor grau, né? Então, eu costumo falar aqui quando a gente tem entrevistas, né? A gente tem mais de 70 petabytes de informação aqui no Itaú. Cara, dado é um insumo que não falta, né? A grande dificuldade é como você trabalha nesse dado para extrair valor. Eu acho que esse é um grande desafio aqui, na minha opinião, também. Então, acho que é o que eu conseguiria trazer aqui para vocês. Legal, não, muito bom mesmo. Vamos avançar para a próxima pergunta. A próxima pergunta ela fala um pouco com o que a gente acabou falando aqui. Danilo, para essa pergunta aqui eu vou pedir para você começar a responder. Quais conhecimentos, né, aí no seu caso o Itaú, valoriza nos profissionais de ciência de dados? Legal. Eu acho que eu até vou trazer um pouquinho antes aqui, tentar contextualizar um pouco essa pergunta, né? Acho que há uns anos atrás, quando a gente via ali, né, o descritivo, o job description, né, do que era esperado dos cientistas de dados, né, eu lia lá, precisava ser um cara especialista em negócio, né, conhecer muito de produtos, precisa ser um especialista de fato em estatística e matemática, precisa ser um especialista em computação, machine learning, precisa ser um especialista em deploy, em engenharia, né, em MLOps, mas conhecer mais um monte de coisa, né? Você falava, nossa, eu acho que eu tô longe disso aí, viu? Vou ter que estudar mais, né? E eu acho que à medida que o tempo foi passando, né, eu vejo agora que as empresas evoluíram aqui de fato, né, do que de fato é um cientista de dados, né? E que todo esse pedido que no passado aqui para mim era muito over, né? E que eram de fato várias especialidades dentro de um contexto de ciência de dados, né? Foi amadurecendo, né? Então, tem, assim, é óbvio que a parte técnica, né, o conhecimento acadêmico, o conhecimento aqui de estatística, matemática, a parte computacional, né, a parte de machine learning, passa aqui pelo core do cientista, né, e que, obviamente, quando a gente falou aqui de dados, né, saber aqui computação, saber aqui um pouco de como você, né, sai aqui de um problema de trabalhar com Big Data, etc., também é muito relevante, né? Mas eu diria que talvez a parte mais importante aqui de conhecimento ou de perfil que esses cientistas precisam ter aqui, né? É o que a gente já falou, né? É um ávido conhecimento por querer aprender, né? E querer aprender sempre mais. Eu até brinco com o pessoal aqui que eu faço as entrevistas, né? Que aos finais de semana, aqui no grupo aqui da minha equipe, eles ficam mandando artigo para mim de coisas que eles acharam legais e interessantes que gostariam de aplicar, né? Então, acho que esse é um perfil aqui que é muito necessário para quem está nessa carreira, né? Querer conhecer e aprender muito, né? Acho que a parte aqui, né, de fato entender os problemas de negócio, né, de conseguir aqui entender de fato como eles vão abordar os problemas, as soluções, né, os soft skills aqui também são super relevantes, né? Eu acho que isso acaba sendo um diferencial, tá? E obviamente aqui, né, a gente não pode deixar aqui as coisas clássicas, né, que a gente acaba tendo também muito no dia a dia, né? Precisa saber uma classificação, né? Precisa saber uma regressão, precisa saber aqui algumas técnicas de machine learning as tradicionais, né? Uma árvore, um gradiente, um LGBM, né? Porque na prática são as coisas que a gente mais vê aí de possibilidades para atacar rápido problemas que de fato vão gerar valor para o negócio, né? Mas aqueles que de fato gostam de algo diferente, né? Algo mais voltado a um deep learning, né? Acabam trazendo aqui soluções e visões aqui diferentes em problemas que talvez as técnicas mais tradicionais não acabam resolvendo, tá? Então, eu acho que é isso, assim. Eu acabei falando bastante coisa, parece que a gente voltou ao unicórnio, né? Mas eu acho que assim, é uma pessoa que gosta de conhecer um pouco de tudo, né? Eu acho que esse que seria o meu resumo aqui de um bom profissional que as empresas valorizam. Não, Danilo, não, eu estava pensando sobre essa pergunta aqui, eu concordo com você. Assim, eu acho que tem que gostar de estudar, até porque assim é impressionante a velocidade como as coisas evoluem e daqui a pouco você tem um algoritmo novo, você tem
né? Uma biblioteca nova que surge, que você, cara, começa a pegar a mesma coisa que você fazia, colocou uma solução nova e você já atinge outros patamares de resultado. Então, tem que realmente ler bastante, tem que estudar, tem que gostar de resolver problema, tá? Tem que gostar mesmo, tem que saber interpretar, tem que ir atrás, mergulhar no problema. Eu acho que essa é outra característica muito forte. E uma coisa que eu queria somar aqui, que eu acho que muitas pessoas provavelmente podem pensar, tipo, do ferramental, né? Eu tenho que saber Python, eu tenho que saber R, eu tenho que saber isso, eu tenho que conhecer uma... E, assim, honestamente, pelo menos assim, o que eu vejo, essa é a parte que você aprende, essa é a parte que você ensina dentro da empresa. Uma vez que o cara tem realmente a vontade, tem a base, né, que você falou, tem uma base técnica boa, conheça ali né, de técnicas e aplicações, e tem essas características de estudo, né, e resolução de problemas, pessoas analíticas, o ferramental você aprende rápido até, né? Não existe um ferramental específico que você precisa ter para atuar nessa área. Então, isso é uma coisa que eu estava refletindo e que eu acho que vale a gente compartilhar aqui com todo mundo. Posso aproveitar e acrescentar mais duas coisas que eu também acho importantes, assim, além, né, de tudo que foi falado, todo esse conhecimento, eu acho que também é importante duas características, assim, uma delas é o cientista, né, é importante que ele tenha um perfil bem colaborativo, né, porque a gente, no final das contas, descobre que uma mesma técnica consegue atender diferentes contextos, né, então, acho que mais para frente a gente até vai comentar, mas, por exemplo, na Ipiranga a gente atua em squads bastante diferentes, então, desde squads que atendem um consumidor até uma que faz previsão de quanto combustível a gente vai vender. Né? Então, são temas totalmente diferentes, mas às vezes uma mesma técnica, um mesmo conjunto de dados, ele pode funcionar. Né? Então, assim, colaborar, dividir conhecimento, dividir até os dados que estão sendo usados, né? Acelera muito, então ter esse perfil é muito importante, porque... conhecer de uma linguagem é como o Igor comentou, a gente aprende na empresa, né? Isso é até que relativamente rápido, mas ter características de parceria, né? De conseguir trabalhar junto, acho que esse tipo de coisa é importante que a pessoa já venha, né? Com essa característica pronta. E aí, acho que uma outra coisa também que acaba, quando a gente começa a pensar nesse mundo, né, de machine learning, começa a vir uma série de siglas, letras, sopa de letrinhas, enfim, a gente acaba se perdendo um pouco da essência também, né, de buscar soluções simples. Isso eu acho também é uma outra característica bem importante, assim. Então, não adianta a gente pensar no estado da arte e talvez perder o timing do negócio, né, numa solução. Então, buscar soluções simples, rápidas, nem que depois a gente vai evoluindo, né? Mas assim, trazer a tempo, né, as soluções. Então, também é outra característica que eu acho que é bastante importante para os profissionais que trabalham com dados, né? Então, só para acrescentar. Perfeito. Não, muito bem colocado, Patrícia. Vamos passar para a próxima pergunta, então. Então, quais caminhos, né? Vamos falar agora aqui um pouquinho de caminhos de carreiras, e aí eu acho que seria legal, né, uma coisa que a gente pensou de compartilhar em cada uma das nossas empresas, como é que a gente vê os perfis, os caminhos de carreira, né, aqui nas nossas empresas. Então, Patrícia, eu ia pedir para você começar puxando como é que você vê isso na Ipiranga. E aí tem até um slide aqui de apoio. Bom, deixa eu contar, então, como é que funciona um pouquinho lá na Ipiranga, né? Assim, no geral, eu acho que quem trabalha com dados pode atuar em uma série de frentes, né? E no final das contas depende muito de qual é a tendência que a pessoa tem mais, né? Então, será que ela está atendendo mais a fazer uma análise, ou ela é uma pessoa que gosta mais de trabalhar com dado bruto, trazer o dado para dentro de casa, ou está mais voltado para negócio? Então, assim, até coloquei aqui para o lado esquerdo, né? Então, no geral, o que a gente... Né, a forma como a gente trabalha hoje dentro da Ipiranga são em squads, né? Então, a gente cada squad atende um grande tema dentro da empresa, então a gente tem desde problemas que falam de distribuição de combustível. A Ipiranga é uma distribuidora de combustíveis, né? Então, a gente tem, a maioria das squads trabalham muito voltado para esse lado, né? Então, pensando na distribuição, nos postos, né? Nos volumes de combustível, mas a gente também está criando ali uma área que trabalha com uma visão um pouco mais de consumidor, né? Então, pensando na pessoa que vai lá no posto de combustível abastecer e que baixa o nosso aplicativo, por exemplo. Né? Então, ele faz as transações por ali, então a gente consegue enxergar características do indivíduo, né, de uma pessoa.
Então, são squads variadas ali dentro. E, no geral, independente da squad que a gente esteja falando lá dentro, a gente sempre trabalha ali com esses 3 perfis de profissionais que se integram e que ajudam a construir as soluções, né? Então, coloquei ali naquele círculo ali. Então, a gente fala desde cientistas de dados, né, que tem esse perfil, que é o que a gente está falando hoje aqui, né? Então, uma pessoa que consegue transformar ali um número, né, um conjunto de dados em uma informação que é útil para alguma alavancagem, alguma tomada de decisão, enfim. Depois também a gente tem uma parte ali da engenharia, então são as pessoas que ajudam os cientistas, né, a obter informação, capturar o dado, trazer, organizar, armazenar e disponibilizar para que o cientista consiga trabalhar. E a gente tem também um terceiro eixo ali, né, um terceiro pilar, que é pessoal de negócios, né, então que realmente consegue trazer a questão, né, a ser resolvida. Então, no geral, a gente trabalha com esses 3 perfis de profissionais dentro das squads, que tem aqueles rituais ágeis, né? Então, a gente faz encontros, tem rituais diários de encontro, a gente planeja, por exemplo, sprints, a gente busca sempre as soluções que a gente chama de MVP, né? Então, as soluções mais simples e que conseguem entregar um resultado mais rápido e que depois vão passando por evoluções, né? Então, no geral, é assim que a gente trabalha, assim que funciona na prática, no dia a dia, né? E aí coloquei para o lado direito ali exemplos de alguns temas assim que a gente trabalha, né? Assim, de algumas squads, por exemplo, que a gente tem dentro da Ipiranga. Então, para vocês terem uma ideia assim, né, de como é que funcionaria esse mundo de dados dentro do universo de combustíveis. Então, por exemplo, a gente trabalha ali ajudando a fazer previsão de quanto combustível a gente precisa buscar de uma fornecedora para conseguir fazer a distribuição e abastecer os postos, né? Então, entra uma parte de modelagem aqui para conseguir ajudar a definir esses grandes volumes aí ao longo do tempo, né? A gente também trabalha ali com acompanhamento de como é que está a nossa representatividade como empresa dentro do mercado de combustíveis, né, quando a gente fala de market share. Então, aqui entra até uma parte mais exploratória, né, uma parte mais de acompanhamento mesmo de indicadores. Então, ciência de dados não necessariamente sempre vai ser aquela técnica super sofisticada, né, então às vezes é realmente fazer acompanhamento de números, né, para a gente ver, para a gente entender como é que a gente está se posicionando, né. E depois eu coloquei 2 exemplos aqui de squads que, por exemplo, eu hoje atuo lá liderando, que são essas de potencial de expansão e uma que a gente está construindo ali de CRM, que fala do cliente final. Então, antes, só falando um pouquinho desse potencial de expansão, a gente consegue, dentro da Ipiranga, por exemplo, identificar lugares no espaço, então, na geografia, onde potencialmente a gente pode abrir postos de combustível, ou lojas, por exemplo, de consumo, não é consumo, fugiu a palavra, de conveniência, né? Ou ainda a troca de óleo, enfim. Então, a gente consegue identificar potenciais para que a gente consiga expandir nossos negócios. E totalmente diferente quando a gente fala de CRM, né? Que, então, são áreas que, por exemplo, a gente está falando de qual seria uma melhor oferta, em que momento, como é que a gente aborda, né, um cliente que vai ali no posto para fazer um abastecimento, por exemplo. Então, dados é muito aplicado em áreas bastante diferentes. Aqui quis trazer um exemplos para vocês conseguirem, sei lá, né, trazer para um mundo mais real, assim, de como é que poderia ser o uso disso. Então, no geral, é assim que funciona lá dentro. Eu até perdi qual que era a pergunta original, aqui fiquei falando de como é que funciona na Ipiranga, mas eu já me perdi. Enfim, passei aqui um geral. Não, foi ótimo. A pergunta sobre isso. caminho de carreira e como é que as empresas, né, estão tratando, estão usando esses perfis. Acho que deu para dar né, uma passada bem geral de como é que funciona, por exemplo, nesse mercado aqui. Daria para falar horas, eu podia falar de várias outras experiências que eu tive em outras empresas, mas vou deixar tempo para que outras pessoas também possam dar os exemplos mais atuais, tá bom? Acho que é isso. Não, perfeito. Tá? Vamos passar o próximo, Luciano, você fala um pouquinho? Opa! Vamos lá. Você perguntou da carreira, né? Eu acho que, para começar a carreira, assim, tem, como o Danilo comentou, né, algumas posições que não é mais o unicórnio que se busca, tá? E existem, sim, dentro das grandes organizações, especialidades. Então, dentro da Claro, a gente tem vários perfis, eu não vou nem tentar listar todos, mas tem 4 que são majoritários na quantidade, que é o cientista de dados, que lá, para a gente, o cientista de dados é o cara que faz modelagem, que usa algoritmo de machine learning, que independente qual é a técnica, da mais simples à mais avançada.
E aí pode ter um cara mais júnior, mais sênior, pode ter desde o analista júnior até um especialista sênior no nível gerencial, como hierarquia, não como necessariamente gestor. O gerente seria um gestor, uma carreira em Y, né? A gente trabalha com uma lógica que a gente chama uma posição aqui de data translator, ou analista de dados, que muitas empresas chamam, que é o cara mais próximo do negócio e que ele trabalha mais com análise, ele foca muito em análise exploratória para entendimento através de dados. Tem um terceiro cara que é o engenheiro de dados, que é o cara que prepara dado, que faz coleta, que é o cara mais hard, mais em cima do dado, mais bruto mesmo. E depois tem o data visualization, que é o cara que faz visualização de dados, relatórios, dashboards, enfim, que é o cara que trabalha mais com a visualização do dado. E aí, depois para cima, na organização, essa coisa vai em todos os níveis. Então, já é comum no mercado, na Claro, a gente tem a posição de CAO e tem uma posição de CDO, que é no C-Level, existe também a posição de CDAO, então, que é o Chief Analytics Officer, o Chief Data Officer, ou Chief Analytics and Data Officer, depende da organização. Então, tem muita empresa que leva até o segundo nível da organização, né, respondendo para o CEO esse tipo de função, que seria a evolução para o nível mais alto do cara de dados, né? Então, vai até o nível de C-Level, né, que é o nível mais alto aí, junto com o CEO. E na Claro, a gente tem na nossa estratégia de dados, aqui eu só quis dar uma visão e passa um pouco por isso que a gente estava falando aqui, né? A gente sim acredita que é um tripé essa coisa. Para funcionar, precisa ter tecnologia, precisa ter um ecossistema de ferramenta de ponta, precisa ter tecnologia, precisa ter a adoção do que é de mais avançado que tem disponível aí de forma integrada. Precisa ter dado. Se não tiver um dado de qualidade, não acontece nada, né? Uma empresa que não tem dado não tem como começar essa jornada. Então, não tem tecnologia, não tem como começar essa jornada. E o terceiro tripé que a gente acredita muito é o tripé que envolve pessoas, que tem a ver com capacitação e metodologia. Então, ter o conhecimento e os métodos para essas pessoas, os métodos e conhecimentos para cada posição, porque cada um vai ter um conhecimento e um método diferente, né? Então, a gente falou muito do ágil, mas a gente tem CRISP-DM, a gente tem data storytelling, a gente tem, enfim, data visualization, a gente tem métodos que ajudam a gente a desenvolver cada função e cada projeto dentro da ciência de dados, sempre com foco no cliente, né? Seja o cliente interno ou externo, mas essas coisas todas trabalhando para um objetivo que tenha valor, como eu falei no início, né, que gere valor para o cliente. Então, a nossa estratégia, ela passa muito por esse tripé aqui, muito bem embasada sempre nesse tripé. Se não tiver essas três coisas para um projeto de dados, normalmente a gente nem começa, porque é o que faz sentido. E aí a carreira ela vai passar muito por todas essas. A gente tem as carreiras que são muito de tecnologia, o time de TI, Big Data, tem as carreiras muito de preparação de dados, de data science, e as metodologias que vão permear em todas as carreiras. Acho que eu respondi as duas coisas aqui ao mesmo tempo, falando da estratégia de dados e da carreira ao mesmo tempo. Era isso. Legal, ficou ótimo. Não, muito obrigado. Danilo, fala um pouquinho para a gente aí de como é que é lá no Itaú. A gente também colocou aqui um slide aqui também que você trouxe. Tem esse e tem um outro, tá? Um outro das aplicações, tá? Só para você saber. Não, vamos deixar nesse mesmo. Acho que eu consigo passar aqui a mensagem. Tá bom. Acho que pensando especificamente na carreira de cientista de dados mesmo, né? A gente tem aqui, acho que dois formatos, né? Mais voltado para o cientista de dados, né? A gente tem aquele cientista de dados que, de fato, está mais aplicado ali, né? Em projetos voltados para atendimento aos negócios, né? É o meu caso, por exemplo, né? Eu faço a gestão aqui de uma área onde a gente atende a área de cartões de crédito aqui do Banco Itaú, né?
Então, a gente está muito imerso aqui dentro desse ambiente, né, dentro do mundo de cartões de crédito, buscando aqui, né, oportunidades, né, melhorias, sinergias. E apesar de falar que é cartão de crédito, né, acho que o Itaú soltou uma série de propagandas aqui, né, era 1 a cada 3 cartões aqui do Brasil é o Itaú que faz gestão. Então, é um mundo de informações, né? O que a gente chama aqui de Apply Analytics. Tá? A gente tem basicamente 2 carreiras de Apply Analytics, né? Uma que a gente chama de Decision Science, que de fato é o público que está ali, né, mais voltado, né, a aplicações diretas de negócio, ao Analytics mais tradicional, né, ao que era o BI, o MAS antigamente, né, ajudando aqui o negócio a ter aqui o acompanhamento de indicadores, né, projeções, alertas, análises aqui do que aconteceu no passado, olhando aqui muito o dado em si, né, do que aconteceu, né, e a outra vertente do Apply Analytics de fato o Data Science, tá? Só que indo aqui fora do mundo de Apply Analytics, né, a gente tem aqui as áreas, né, que são responsáveis por criar aqui estruturantes de ciência de dados, né? Então a gente cria que tem áreas aqui voltadas para criar, digamos, os pacotes de ciência de dados, né, para acelerar aqui as entregas dos cientistas que estão voltados para o negócio. E aqui a gente tem várias áreas desses estruturantes de ciência de dados, né? Nós temos aqui algumas cadeiras, né, onde a gente tem pessoas aqui voltados em dados não estruturados, né? Então, equipes dedicadas aqui à parte de texto, de imagem, de som, né? E equipes, né, que estão criando esses pacotes voltados, de fato, para o data science mais tradicional de dados estruturados, tá bom? Além disso, pensando em carreira, né, a gente tem aqui a carreira em Y também, né? Então, quem aqui, né, quer fazer gestão do cientista de dados, né, segue aí uma carreira de gestão, né, de coordenação, de gerência, algo mais tradicional. E a gente tem a carreira dos especialistas, que de fato são o time, né, que vai brigar aqui, né, vai trazer aqui os conhecimentos de vanguarda, vão até desenvolver esses conhecimentos, né, de vanguarda, né? Então, a gente tem aqui vários doutores, né, que ajudam a gente aqui a sempre ser aqui o top, né, de informações aqui, de tecnologia aqui para Data Science, né? Então, a gente tem especialistas que seriam os equiparáveis o primeiro nível de gestão, que seriam os coordenadores, até o nível de superintendência, né? Eu acho que não tem nenhum caso de especialista a nível diretor ainda, né? Mas não deve ser, não deve ser algo impossível, tá? Então, são esses níveis que a gente tem. Então, são bem equiparáveis, né? E hoje no Itaú, acho que o cientista de dados, ele tem uma diferença, né? Hoje o cientista de dados no Itaú, ele passa por uma certificação interna, digamos assim, tá? E o que ele ganha com essa certificação para ser de fato cientista, né? Então, existem as pessoas que trabalham com modelagem, né, com técnicas estatísticas, aqui no banco, nas áreas mais tradicionais, né, que a gente tem aqui, e a gente tem pessoas que passaram por essa certificação, ganharam esse badge, né? O que ele ganha de diferente aqui quando ele é um cientista, né? Ele tem, por exemplo, né, um dia da semana remunerado, né, toda semana, para continuar os estudos, para aprimorar, né? Então, a gente entende que isso é super relevante para os cientistas de dados, né? De continuar evoluindo, né? Então, isso aqui já é algo que é conquistado aqui do cientista, tá? Então, isso é um dos benefícios que a gente tem aqui, tá bom? Então, falando da carreira de cientista de dados, é isso, né? Mas, obviamente, né, a gente tem aqui todas as outras dados, né, ou com dados em si, né? Então, a gente tem as áreas que estão trabalhando aqui com a parte de engenharia, de ingestão de dados, né, a parte de automações, engenharia de machine learning, obviamente, tá? Mas eu acho que focando no cientista de dados é isso, né? E aí eu acho que tem um pouco do slide com a quantidade de informações que a gente tem de insumos para um cientista e para todo mundo que trabalha com dados, né? Excelente. Bom, muito obrigado, Danilo. Pode passar mais 2 slides? Esse mais um. Está aqui. Então, para compartilhar um pouco também, bem, na Visagio, a gente acaba tendo 2 braços que se falam quando a gente lida, né, e discute o assunto de ciência de dados. A gente tem, de um lado, o Visagio Tecnologia, que é a nossa frente de desenvolvimento mais pesada, né,
onde a gente desenvolve, enfim, soluções, softwares customizados, e o VLabs, que é a nossa frente, né, mais forte de Advanced Analytics e de AI. E aí, só que o que a gente vê hoje cada vez mais é esse negócio todo se misturando, né? Então fica um negócio meio tech, meio tecnologia, e a gente quando a gente faz projeto, acaba que a gente mistura muito esses perfis, e aí é engraçado porque uma pessoa que até inicialmente estava mais inclinado para desenvolvedor, programação, meio que se descobre e vai migrando de carreira para uma coisa mais data science. O inverso também acontece, né? Então, muita gente se descobre. Então, eu considero hoje que, apesar da gente estar aqui hoje falando muito forte sobre ciência de dados, que acho que existem algumas frentes aqui que acabam podendo ser caminhos de carreira, né, de uma forma um pouco mais ampla. Então, primeiro, uma frente de produtos que vai falar muito com UI, UX, cada vez mais, né, os algoritmos são inseridos num contexto de solução, de software, um aplicativo de telefone, um aplicativo para o cliente, e você vai precisar ter isso. Então, e tudo que por consequência vem também de gestão, né, o design do produto e a gestão do produto. Uma frente de software, que aí vai falar muito com desenvolvimento de software mesmo. A gente pode colocar aqui nesse bolo um pouco de RPA, automação, e frentes, né, principalmente quando a gente fala mais de infra, né, de cloud e de segurança da informação, hoje que são dois temas muito quentes. Em Advanced Analytics, principalmente assuntos ligados a Machine Learning e AI, otimização e simulação, e a engenharia de dados, né, e o BI também, uma coisa um pouco mais, né, um analytics um pouco mais mais soft, desculpa. E a parte né, de time de consultores, né, que vai muito mais atacar processo, né, ver processo, entender onde é que o problema está, como é que você vai inserir ele, mudar o processo para inserir inteligência nele, e tudo que a gente já falou hoje de gestão, né, gestão ágil, gestão na mudança, para fazer isso acontecer. Então, é legal ver, assim, eu já vi muito pessoas que entraram por uma dessas 4 portas aqui e foram migrando entre elas, né, e se descobrindo. Como é uma coisa muito nova, isso aqui vem evoluindo muito, né, eu vejo muitas essas coisas estarem, de certa forma, interrelacionadas, tá? Então, um pouco aqui da contribuição de como é que eu vejo isso aqui também se falando com caminhos de carreira. Legal, vamos passar então para a próxima pergunta. Essa aqui vai ser a última pergunta que a gente vai abordar e depois a gente aborda alguns tópicos do público. Tá? Acho que algumas a gente já foi respondendo aqui, que eu fui vendo, a gente já foi respondendo aqui no nosso discurso, mas a gente pode depois direcionar uma ou outra que a gente não passou. Para essa pergunta aqui, Luciano, eu queria pedir para você puxar, né? Como é que você viu a pandemia impactando as oportunidades disponíveis aqui na área de Data Science? Muito boa pergunta. A pandemia foi um momento difícil para muita coisa, né? Para muita coisa. Assim, acho que a vida de todo mundo deu uma mexida, assim. Acho que no mundo dos negócios também. Muitas empresas sofreram muito na pandemia, outras menos, algumas mais. Na vida pessoal das pessoas, isso nem se fala, né? Foi uma tragédia. Mas apesar de todo esse momento difícil que foi a pandemia, para as disciplinas de dados teve um movimento muito diferente, inverso até. Porque quando a gente vai para uma digitalização dos serviços e dos negócios, o uso do dado, a aplicação do dado, ele é possível e, mais do que possível, ele é necessário. Ele é necessário. E o que aconteceu durante esse período de pandemia foi uma aceleração da digitalização dos negócios no mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. Todas as empresas correram para buscar alternativas mais digitais. As pessoas todas estavam cada vez mais em casa, não tinham shoppings abertos, tinham cada vez menos pessoas na rua, se tinha cada vez mais dificuldade de ter acesso físico a qualquer coisa, a qualquer serviço, a qualquer atendimento.
E aí a digitalização ela passou a ser necessária. E isso faz com que seja viável e seja muito importante que se use os dados. E isso fez com que as empresas começassem a acelerar muito, também junto com a digitalização, o uso de dados, o uso de algoritmos, o uso de ciência de dados. Então, durante os últimos aí 1 ano e meio, a curva de 1 ano e pouco, a curva de demanda de profissionais de ciência de dados, ela acelerou muito. É claro que também muita gente começou a se interessar pelo assunto e se formar na área, mas ainda tem no mundo, não no Brasil, no mundo, tem uma diferença, um gap grande entre a necessidade de profissionais de dados e a disponibilidade. Tem muito mais demanda do que profissionais disponíveis. Assim, todos nós aqui devemos ter vagas em aberto e tentando contratar a todo tempo. É uma briga violenta nesse tipo com esse tipo de profissional, né? Lá na Claro eu tenho várias vagas em aberto e toda hora a gente tem aumentado e ampliado. Meu time cresceu nesse período, não foi diferente de nenhuma empresa, e a demanda tem aumentado. Então, para este mundo aqui, a pandemia acelerou. A pandemia acelerou a adoção de ciência de dados e fez com que surgissem novas oportunidades, tanto para os negócios quanto para as pessoas que desempenham funções aqui de ciência de dados, tá? Então, acho que tem sim esse movimento de aceleração. Não é um movimento exclusivo da pandemia que vai morrer quando tudo voltar ao normal. O novo normal não tem ciência de dados, pelo contrário, eu acho que ele só antecipou uma curva que já vinha acontecendo. Essa curva já estava acontecendo há alguns anos. Na Claro, a gente, enfim, eu toco essa área como ciência de dados há, sei lá, 5, 6 anos. Já existia e já vinha crescendo também, mas acelerou, a pandemia acelerou. Então, eu acho que daqui para frente vai continuar crescendo. Assim, a minha visão é de que continua crescendo nos próximos anos, continua tendo um gap entre a necessidade das organizações de profissionais dessa área, e a pandemia acelerou esse movimento que acontece junto com a digitalização dos negócios e que acho que por onde puxa muitos negócios tradicionais também a virem buscar profissionais desse mundo, negócios tradicionais que tiveram que se digitalizar e que passaram a aplicar mais ciência de dados nas suas funções. Então, apesar de toda a tragédia, para os cientistas de dados foi um momento de oportunidade nesse mercado. Não, é verdade. Muito do que eu vi quando a pandemia começou, o primeiro movimento foi de paralisia e congelamento de tudo, né? Então, parar tudo para projeto, porque ninguém sabe o que ia acontecer, né? Eu lembro que era um clima de incerteza terrível, né? E daqui a pouco a coisa foi se estendendo e aí o pessoal começou a virar a chave de que é o novo normal. É o novo normal. E aí, assim, era o novo normal e você começou a ter problemas, né? Porque os modelos de previsão se descalibraram todos, né? Joga para cima os modelos de previsão, você começa a ver clientes que antes eram atendidos por canais físicos simplesmente sem condição de ser atendidos. E como é que se atende o cara, né? E principalmente clientes que não são digitais. Então, o que veio começou realmente uma corrida por essa digitalização e começou realmente a trazer foi um boom, né, de demanda e de abertura de vagas nessa área, né? Então, eu vejo isso acontecendo muito e essa coisa só tá ganhando tração, né? Porque agora tá se vendo que, poxa, a gente acelerou a digitalização, então isso hoje está muito forte. Então, é muito do que eu senti, né, vendo esse momento todo. Sim, e complementando aqui, Igor, muito bom os pontos que você colocou, e mais um ponto que eu vi acontecer também em algumas organizações, que teve uma pressão por ganho de eficiência muito grande, porque a incerteza gerou uma pressão por ganho de eficiência.
E hoje em dia o ganho de eficiência, assim, ele vem muito através de dados. Tem muito a aplicação do dado, ele tem uma capacidade grande de aumentar a eficiência. Então isso também foi um outro movimento que colaborou para essa aceleração, e concordo plenamente com o que você falou aí. Acho que tiveram algumas fases da pandemia que todo mundo congelou completamente. Isso foi muito bom esse cara. Não, perfeito. Tá bom. Tá, gente, tem duas perguntas aqui do público que eu acho que a gente pode abordar, tá? A primeira que trouxeram foi sobre, né, LGPD, Lei de Proteção de Dados, como é que as empresas estão se adaptando com isso, né? E como é que foi toda essa questão. Danilo, você quer comentar você pode comentar um pouco lá de como é que foi isso no Itaú? Claro. Eu acho que questão de segurança de dados, né? Acho que é um ponto que sempre foi, e eu acho que sempre será aqui no mercado financeiro, né? Eu acho que a gente prima por isso aqui, né? Então, acho que ter a segurança aqui dos dados é algo imprescindível, e dado talvez seja um dos novos ativos que a gente tem aqui, os novos capitais de ativos que a gente tem aqui no banco, né? E a gente sempre teve muitos controles sobre o que pode ser usado, o que não pode ser usado, quais as finalidades, né? Eu acho que a LGPD, né, e as leis de proteção de dados, elas vieram aqui para trazer mais segurança, né, e mais clareza para os donos dos dados, que são os clientes, né? Para que fim, né, os meus dados podem ser utilizados, para que fim eu gostaria de dar o aceite, né, para que as empresas, né, possam utilizar os meus dados, né? Eu acho que, assim, essas questões aqui já eram muito inerentes aqui ao sistema financeiro, tá? Agora, acho que o que vem aqui ainda mais, né, e o Banco Central, né, o regulador aqui, ele vem trazendo cada vez mais aqui essa parte, né, onde a gente tem aqui, inclusive agora o Open Banking, o Open Finance, né, onde os clientes vão poder passar aqui, né, a compartilhar os seus dados de outras instituições financeiras, né, de outros players, para empresas que eles entendam que eles gostariam de ser compartilhado. E não só quais empresas, mas para quais finalidades, que eu acho que isso é super importante, né? Eu acho que temos aqui vários exemplos, né, de ter aqui informações centralizadas, né, de toda a vida financeira, por exemplo, do cliente, quando esse cliente dar de fato esse aceite, né, para trazer mais transparência, mais controle, né, mais a gestão financeira, tá? Mas a segurança aqui em primeiro lugar, né? Então, existem alguns pilares, né, obviamente, da LGPD, né, que garantem aqui algumas utilizações para genuíno interesse, né, para proteção de crédito, né, que é o core, por exemplo, aqui de áreas do banco, né, e isso continua com a LGPD, ela não teve nenhuma mudança, mas ela passa a ser agora mais voltada para os donos dos clientes, dos donos dos dados, que são os nossos clientes aqui. E eu não sei se eu respondi a pergunta, né, mas foi um pouquinho aqui do que a gente passou aqui com a LGPD, tá? Não, perfeito, tá ótimo. Obrigado por compartilhar. Eu sei que não tá sendo fácil para ninguém, né? Porque a lei mudou, né? A lei veio mais forte e as empresas tiveram que se adaptar, né? O banco já tinha uma realidade muito, né, muito regulada, né? Então, enfim, teve que fazer suas adaptações, mas já estava mais né, no DNA ali. Uma outra pergunta que eu queria que a gente abordasse uma pessoa perguntou onde consumir, né, onde achar, localizar aqui artigos, conteúdo para consumir, para aprender mais sobre o assunto. Esse eu posso até começar respondendo. Lá atrás, enfim, depois entrou no modelo remoto, né, mas um dos eventos que sempre foram muito fortes nessa área de ciência de dados eram informes. Então, para quem tem interesse de olhar um evento mais técnico, esse é um evento menos liderança, menos negócios e muito mais técnico, o Informes é um evento legal
para você se atualizar do que as empresas estão fazendo, o que está sendo publicado, né? Então, fica aqui uma dica de evento para participar. Outras fontes que eu vejo que são acessíveis e que tem muita coisa nova, assim, hoje é inquestionável de que quem publica mesmo conteúdo nisso são as Big Techs. Quem é dono de AI hoje são as Big Techs, é Apple, é Google, Facebook, né, e Amazon. E praticamente todas essas empresas, eles têm suas próprias páginas onde eles divulgam resultados de estudo, de pesquisa. Então, se você colocar Google AI, tem uma página do Google só dedicada, né, a essa linha mais técnica de data science, inteligência artificial. A Amazon tem a Amazon Science também, que tem muita coisa lá. O Amazon Science é um pouco mais amplo, não é só a parte técnica, mas tem também muito conteúdo voltado para isso. O Facebook também tem uma linha, não sei exatamente qual que é a página do Facebook, mas se colocar Facebook AI, muito provavelmente também vai achar conteúdo nessa linha. Então, um pouco do que eu sei que existe, que, enfim, é muito disponível, acessível. Não sei se vocês, né, Patrícia, Luciano, Danilo, se vocês têm alguma outra fonte aí de evento, né, lugar aqui para consumo de conteúdo. Não é fácil. Talvez a Patrícia tenha mais referência, ela está mais na academia, né? Mas eu vou dizer assim, não é fácil dizer uma fonte que consiga se ter coisas práticas, interessantes, frequentes, e que seja boas referências para ler e tal. Pô, toda semana eu vou parar para ler um artigo aqui legal e tal. Porque às vezes a gente cai em coisas muito técnicas, aí fica se discutindo muita abordagem muito técnica em alguns artigos, e aí, putz, para quem está afim de... Mas é difícil você um dia ler uma abordagem super avançada de, sei lá, algoritmos genéticos. Aí, porra, super legal. No dia seguinte vai lá e lê um negócio super avançado de deep learning. Aí tem um pouco ficar maluco, porque, cara, nem precisa saber isso na prática tão profundamente de todo, né? Então, às vezes cai em umas coisas muito técnicas. E quando vai muito para o negócio, como são as empresas que estão fazendo, poucas empresas abrem o que estão fazendo. E aí, quer uma coisa mais prática, é difícil. Vai ter a gente aqui em evento, vocês vão me ver aí toda hora participando de evento aqui, batendo papo, contando história e tal, mas raramente eu vou entrar numa discussão mais técnica, senão também vocês vão estar dormindo agora. Ainda mais essa hora, na sexta-feira, iam estar bebendo, já estão, né? Mas, enfim, iam ter desistido. Inclusive, deixa pra lá. Até eu gostaria de estar bebendo. Mas estou bebendo água aqui, tá? É um copo vermelho aqui, mas é água. Agora, essas referências que o Igor passou das Big Techs, elas são muito boas. Assim, eu pego muita coisa da Amazon, eu costumo pegar muita referência boa lá. Acho que Google também, acho que todas as Big Techs têm boas plataformas que compartilham coisas muito legais. Então, quem quer ver coisa mais de negócio, aí eu acho que tem outras referências. Tem a revista lá da Harvard Business Review, da MIT, tem umas vezes que eles trazem eventualmente alguns artigos. Se quiser entrar no site deles é legal, dar uma zapeada lá, é muita referência bem business, assim, é legal. Algumas consultorias grandes também, acho que internacionais, têm referências bem interessantes de algumas coisas, algumas daqui também. Mas as que eu acho que vale a pena são essas que o Igor comentou, das Big Techs. Eu uso muito a Amazon, especificamente, mas eu acho que todas as Big Techs têm coisas muito boas sendo compartilhadas por aí. Minha visão, assim, de quem está lá imerso no negócio, né? Completamente, só estou na academia por diversão, assim, de vez em quando, não é meu forte. Eu acho que eu não acrescentaria nada além do que você já comentou, Igor, porque no final das contas é difícil a gente conseguir achar bons materiais que sejam bem aplicados, enfim, que estejam mais conectados com a realidade do dia a dia, né? Enfim, acho que é bem isso mesmo. Legal. Não, tá ótimo. Gente, acho que de pergunta era isso que a gente queria. Para fechar, o que eu pensei aqui? Eu pensei aqui de cada um, isso aqui é meu improviso, tá, gente? Mas eu pensei de cada um fechar com, sei lá, uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo a gente, uma dica, uma sugestão, uma lição aprendida,
né, dar um fechamento aqui. Alguém se voluntaria para começar? Eu posso começar aqui. Gente, seguinte, quem está começando nessa área, eu acho que é muito do que a gente falou, né, naquela pergunta do dia a dia. É muita coisa nova acontecendo, é uma área muito nova, está se desenvolvendo muito. Então, assim, estudem bastante, leiam bastante, né? Busquem experiência na área, sempre legal. Buscar, tem muita coisa hoje em dia que está disponível, desde desafios que empresas organizam, tem o Kaggle, que você pode também ir lá testar, né? Exercitar alguma coisa, né? Aí você vê ranking, uma série de coisas. Então, o que eu deixo aqui estudem, pratiquem, né? É uma área em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Aqui, acho que todos nós falamos como, né, nós temos vagas aqui em aberto, estamos precisando de pessoas para atuar nessa área, tá? Então, fecharia assim, né, como mensagem final. Eu vou complementar aqui rapidinho, assim, acho que tem que se manter aí sempre atualizado, acho que vale estudar, vale experimentar, eu acho que tem que botar a mão na massa, porque senão não entende, não pega os conceitos, sempre que puderem exercitar, vale a pena. Busquem cursos, busquem tanto curtos que dão uma visão geral, quanto eventualmente escolham algum curso mais de ponta, mais longo, para ter uma formação mais densa, de uma boa instituição. Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Assim, a graduação de vocês é super importante, mas ter um curso de pós-graduação avançado, de uma universidade de ponta, mais longo, também faz diferença. Mas experimentem, se divirtam, se divirtam. A missão da Claro é tornar a vida das pessoas mais divertida e produtiva. Eu gosto muito dessa missão e diria isso para vocês aqui, assim, produzam para experimentar e se divirtam. Porque depois que vocês começam a entender o conceito e começam a ver a coisa acontecer, é muito legal, assim, eu de verdade, gente, me divirto e façam isso, exercitem, estudem e se divirtam. Eu acho que eu vou muito nessa linha também. Acho que a minha dica, assim, para a gente aprender é praticar, sabe? É ir experimentar, pratica, troca, né? Conversa bastante com pessoas que também estejam já na área ou que queiram ir também, porque acho que trocando, né? Trocando experiências, ideias e praticando, acho que é a melhor maneira da gente conseguir ir aprendendo, né? Eu acho que a gente vai fixando conteúdo, vai fixando ideias e vai começando a pensar diferente, como conseguir resolver questões diferentes. E sempre tenho muito cabeça aberta, acho também, né? Para a gente pensar em soluções que façam sentido. Então, tá aberto a escutar qual que é a real necessidade, né? Não simplesmente sair querendo propor alguma coisa muito, às vezes, sofisticada que desconecta da realidade. Acho que é isso. Eu daria uma dica aqui de, além de estudar muito, né, porque é inerente aqui da profissão, tentem pegar casos práticos, né, dos exercícios aí, da teoria, né, isso eu acho que é um diferencial, né, acho que o case do Titanic lá do Kaggle é super legal, mas ele é pouco prático, né, pegar aqui casos, né, onde as empresas de fato, né, têm aqui aplicações, né, de vendas, de cancelamento, né, de coisas mais do dia a dia, né, acabam trazendo aqui para vocês, né, um horizonte, uma amplitude um pouco maior, né, de qual técnica eu poderia usar para talvez tentar resolver esse problema, né? Será que de fato esse problema me ajudaria se eu fosse um empreendedor, um empresário, né? Belo diferencial, né, porque a gente discutiu bastante aqui que conseguir de fato trazer um Apply Analytics aqui, né, algo que de fato vai conseguir atingir os clientes, né, as empresas aqui é algo super relevante, né, e para quem está vindo da academia talvez fique um pouco mais longe, vocês vão aprender isso quando de fato trabalharem nessa área, né, mas eu acho que é uma dica que eu daria, né, isso acaba tendo uma visão bem macro aqui do conteúdo, né, e depois vocês podem inclusive focar em alguma outra área que vocês achem mais interessante que
que vocês queiram direcionar, né? Acho que tá cheio de plataformas legais aí para vocês aprenderem, né? Não vou fazer merchandising aqui, né? Tem aqui a da Visagio, que vai ser muito boa também, mas tem diversas aí pelo mercado, né? Então, eu acho que é a dica que eu daria aqui. Legal, gente, muito bom. Bem, acho que a gente fica por aqui. Queria agradecer muito, Patrícia, por ter aceitado o convite, ter trocado aqui com a gente, muito legal. Muito obrigado, Luciano, também, ter aceitado participar aqui. E Danilo, muito obrigado também, foi ótimo, tá? Acho que as trocas foram muito boas, espero que o público tenha gostado bastante. E, bem, é isso. Tendo outro evento, outra oportunidade também, a gente convida vocês e também acho que a gente teve a chance de se conhecer também. Então, algum outro de nós aqui que decida fazer um evento também pode contar com a gente aqui que a gente participa para trocar. Tá bom? Muito Isso, obrigado, gente. Quem quiser me achar no LinkedIn lá, fique à vontade. E foi um prazer enorme. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal, também aqui. Foi um prazer aqui e muito boa noite aí para vocês. É isso. Obrigada, pessoal, e boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.